Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo uma boca realista, tá? Uma boca de nível básico, sem muitos detalhes, uma boca fechada, para que a gente não tenha que se preocupar com detalhes de sombreamento de dente, nada disso por enquanto. Lembrando que nós estamos na etapa do curso que é para aprender a fazer desenhos básicos usando poucos recursos. É para você que ainda não desenha nada de desenho realista, começar a entender um pouquinho como funcionam as técnicas de sombreamento, uso de materiais simples, para depois nós conseguirmos avançar, tá bom? Então vamos lá? Como nossa aula de hoje não tem uma imagem de referência, eu vou estar fazendo com vocês aqui um esboço simples de uma boca. Eu vou estar imaginando uma boca fechada, tá passando para vocês e a gente vai entender mais como funciona o sombreamento, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, essa parte é a linha de cima do lábio superior, tá bom? Então olha só. Eu vou fazer aqui uma espécie de montanhas, como se fosse duas montanhazinhas. E essa vai ser a minha parte superior aqui, tá? Parte de cima do lábio. Só lembrando que eu estou usando um lápis HB, tá? Que é fácil de apagar. Tem um traço aí mais delicado, ele é mais clarinho, então eu consigo fazer um efeito degradê tranquilamente com ele depois, tá bom? Para quem está chegando nesse vídeo agora, é importante que vocês assistam o primeiro vídeo, que é o vídeo sobre esfera realista, que é uma aula onde eu estou ensinando como se faz um degradê utilizando o lápis, sem usar recurso nenhum. E basicamente o efeito degradê que a gente utiliza naquele exercício, a gente acaba utilizando em todos os exercícios de desenho realista, tá? Então quem ainda não viu esse vídeo, corre aí no canal e dá uma olhadinha que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então vamos lá. Fiz a linha de cima, vou fazer agora a linha do meio. Olha só, eu vou puxar um pouquinho mais para fora aqui. Vou seguir quase o mesmo formato, só que um pouco mais delicado, sem fazer a curva tão forte quanto de cima. Olha só. Então eu faço aqui como se fosse uma montanha um pouco mais baixo, tá? Só. Ok, meu lábio superior eu já tenho aqui. Ok, não sei se vocês conseguem perceber aí, mas ele já tem esse formatinho aí de um lábio superior, bem nítido. E agora, o lábio inferior, como eu vou fazer uma boca fechada, ele vai fazer o mesmo formato, só que não com essa curvatura que tem aqui, ou seja, eu não vou fazer isso nessa parte de baixo. Para facilitar e não ter erro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazendo um pouquinho de cada lado para mim também não perder muita simetria, tá? Não ficar muito torto, muito diferente um lado do outro. Acho que ficou um pouquinho grosso. Então, esse lado aqui eu posso aumentar depois na hora de sombrear, tá? Ok, o formato da minha boca eu já tenho, certo? Esse é o esboço, tá? O esboço simples. Agora eu vou começar a sombrear. O sombreado da boca não é difícil, é simples, é delicado, mas é simples, tá? Vou virar um pouquinho a folha porque vai ficar mais fácil para mim movimentar aqui. O que eu vou fazer? Essa linha do meio é onde eu vou ter meu ponto mais escuro, olha só. E a partir dela, para cima, para o lábio superior, é que eu vou fazer o meu degradê. Embaixo não vou mexer agora, tá? Vou começar meu degradê no lábio superior. Tá vendo que eu passei um pouquinho? Olha só. Ok, olha só. Eu vou começar a fazer o degradê com lápis, mas o resto quem vai fazer é o meu esfuminho, tá? Tô usando aqui um esfuminho de uma numeração um pouco maior, mais grossinho, mas não tem problema se for mais fino não, vai funcionar da mesma forma. Eu tô pegando esse porque ele já está um pouquinho com a ponta suja e isso vai me ajudar na hora de fazer o efeito.
Mas se o seu tiver novinho, limpinho também, não tem problema. Vai funcionar da mesma forma, tá? Lembrando que quando eu faço isso aqui, eu não estou fazendo assim, eu estou girando a ponta do lápis para não ter linhas quebradas, tá? Não fica uma ponta e eu volto e deixo aquela ponta lá. Eu faço circulando, porque assim eu não deixo pontas. Olha só, vou fazer de forma bem devagar para vocês entenderem aqui, ó. É isso que eu faço, tá? Um pouquinho mais acelerado, mas é esse formato que eu faço aí. Estou quase chegando na tonalidade para usar o esfuminho. Aqui não fica ainda tão marcado. O que eu já consigo começar a usar, tá? Olha só, vou usar esse lado que está mais apontado. E da mesma forma como eu fiz com o lápis, eu vou fazer com o meu esfuminho. Olha só, ele já começou a me dar o efeito ali. Tá vendo que essa linha superior ficou um pouco marcada? Eu posso consertar ela ou com degradê ou simplesmente apagando, tá? Para ficar um efeito melhor, eu vou tentar fazer o degradê, só que eu vou usar o lápis que eu fiz o esboço para tentar fazer isso de uma forma mais suave, porque se eu passar o 6B aqui, eu acho que ele vai escurecer além da conta, não é o que eu quero. Então olha só. Com o próprio lápis que eu fiz o esboço, eu escureço um pouquinho e faço com que essa linha daqui ela suma totalmente, fazendo um efeito degradê. Na boca também, para fazer o efeito ficar mais real, a gente vai usar também a borracha para fazer os efeitos, tá? Olha só, desapareci com a linha de esboço, que estava bem nítida ali. Passa aqui um pouquinho esse fuminho para dar uma acertada. Passei um pouquinho aqui, venho com a borracha e conserto. Ok, lábio superior quase pronto, tá? Porque depois eu ainda vou usar a borracha. O de baixo, olha só, ele vai ter um pouquinho de degradê daqui para cá, só que não com o tom 6B. E daqui para cima também, ou eu uso o 6B, ou eu posso usar o lápis também, simples. Depende muito do ponto de luz que eu vou ter. Eu vou começar usando o 6B para ele destacar um pouco mais, tá? Embaixo. E aí, à medida que for subindo, eu vou deixando ele mais claro, numa proporção maior do que a de cima, a claridade dele. Aqui é como se fosse uma sombrinha, tá? Um alto relevo aqui que ele ia fazer dessa linha indo pro queixo aqui. Aqui eu estou começando a suavizar um pouco mais com o meu 6B, porque eu vou mudar agora. Vou
passar um pouquinho do HB ou 2B, se você estiver usando um 2B aí também é tranquilo. Até a numeração 2B eu acho que é tranquilo para se fazer esboço, tá? E esses efeitos mais claros. A partir do 4B em diante, ele já é mais escurinho. Então, se o desenho tiver esse tom mais claro aí, eu aconselho vocês a estar usando esses lápis mais simples. Pode ser até aquele lápis escolar mesmo, que ele vai funcionar tranquilo aí para fazer isso. Ok, acho que aqui eu já posso ir com o esfuminho. Pronto, deu certo. Aqui eu vou conseguir fazer praticamente tudo só com esfuminho agora. Ó, eu estou escurecendo aqui abaixo da linha, mas tomando cuidado para não misturar lá diretamente com a de cima, tá? Essa de cima eu ainda vou dar uma melhorada ele com 6B, porque agora, depois que eu passei esfuminho, ele ficou um pouco marcado, um pouco forte, tá? Não é o ideal ainda, para o que eu quero aqui. Mesmo que é um desenho básico, eu posso, com o recurso que eu tenho, detalhar um pouquinho mais, não é? Significa também que eu tenho que fazer de qualquer jeito aqui. Só esse cantinho aqui, eu vou detalhar um pouquinho mais. Ele ficou um pouquinho marcado. Volto por esfuminho. Espalho um pouquinho mais aqui. Lembrando também, pessoal, que eu estou usando uma folha simples, tá? Uma folha de ofício, não é uma folha especial, que recebe melhor, adere melhor que o grafite a ela. Então, algumas coisas vão ficar mais difíceis de fazer o efeito, mas não vai ficar ruim por conta disso não, tá? Aqui, eu vou detalhar um pouquinho mais, eu vou puxar esse sombreado aqui do cantinho. E agora vou usar a borracha para fazer um pouquinho dos detalhes. Olha só, eu vou usar essa quina da borracha para fazer uns riscos, como se fosse aqueles risquinhos que nós temos nos lábios, tá? De forma bem suave, não vou fazer muito detalhado aqui, porque ele é só para ser um pouquinho chamativo, não muito detalhado não. Vou dar um efeito de luz. Um pouquinho mais aqui. Ó, próximo a onde eu fiz as linhas, eu vou tentar fazer umas marcações também com o meu esfuminho, tá? Para ajudar aí a melhorar esse sombreamento. Olha só. Diminui um pouquinho, que ficou muito forte. Mas tá aí, pessoal. A minha boca realista, tá? Essa parte que ficou mais alta eu vou escurecer. Sujar um pouquinho aqui em cima e prontinho. Boca realista, de forma simples, tá? Sem muitos detalhes. Eu poderia melhorar ela ainda um pouquinho mais usando o próprio lápis aqui, ó, para fazer esses efeitos de luz, tá? Ó, de forma suave, não é padrão.
Aqui eu faço uns risquinhos mais aleatórios mesmo, ó. Então aqui centralizado. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado aí, consiga fazer esse exercício de forma tranquila. Lembrando, é uma boca simples, tá? Não coloquei muitos detalhes, fiz o esboço aí sem olhar para nada, sem medir, tá? Não ficou no padrão, mas se eu colocasse aqui o nariz que a gente já fez em outra aula, os olhos que a gente também já fez em outra aula, vocês iam ver que já está começando a agregar ali o formato do rosto, tá bom? Então, treinem, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, comentem, ajuda bastante. O que vocês acharam, o que pode melhorar. E vamos em frente, tá? Logo, logo a gente terá aí mais alguns vídeos. Ainda falta fazer cabelo, alguns detalhes de pelinhos, essas coisas. Por exemplo, cílios, sobrancelhas, cabelos, a forma como a gente encontra um fio com o outro é um pouco mais delicado. É diferente também. Mãos, que é o terror dos desenhistas, provavelmente vocês que já desenham há algum tempo já ouviram falar isso, mas é tranquilo também de se fazer, não é o terror não. A gente fazendo com calma, com todo o cuidado, nada é difícil não. A gente só precisa ter paciência e treinar bastante, precisa ter disciplina para fazer esse tipo de desenho, ok? Muito obrigado, pessoal, e vamos aguardar aí o próximo vídeo.